Olá, eu sou a Ana, professora de Sociologia do curso Enem Gratuito. Hoje a aula vai ser sobre Max Weber. E antes da gente começar a aula, não esquece de dar um like e se inscrever aqui no canal. Então, como eu falei, a aula hoje é sobre Max Weber, esse sociólogo alemão, que também é conhecido como um dos pais fundadores da sociologia. E ao contrário da outra aula que a gente já viu, em que Durkheim pensava a sociedade e as relações sociais a partir da influência da sociedade sobre os indivíduos, Max Weber vai buscar explicar as relações sociais e construir a sua análise sociológica a partir dos indivíduos, a partir das relações e ações que esses indivíduos estabelecem na sociedade. Para isso, ele vai definir que a função da sociologia é compreender as ações sociais. O que é ação social? Como assim? Ele diz que o que a sociologia pretende fazer é entender quais são as expectativas, motivações, vontades, desejos que orientam as ações dos indivíduos, que dão motivação para os indivíduos agirem, né? Lembrando que sempre essa ação ela é correlacionada com a ação de outra pessoa, né? Ou com a intenção dessa ação sempre está condicionada ao que eu espero que essa ação vá efetivamente produzir, pensando numa resposta de outra pessoa, de outra ação, né? Então ele começa analisando essas ações sociais, propondo tipos ideais de análise, para a gente entender o que são essas ações. O que são tipos ideais de análise? São, na verdade, instrumentos metodológicos ou descrições metodológicas em quadrinhos bem determinados, o que é um, o que é outro e o que é o próximo, que facilitam na compreensão. Então, vamos dizer, existem 4 tipos de ação social. A ação social racional, relacionada a fins, ou seja, os indivíduos racionalizam, pensam e decidem as suas ações com relação aos fins que eles desejam alcançar. Um segundo tipo, que é a ação racional relacionada aos valores, ou seja, os indivíduos pensam e se motivam e têm motivações de ação baseados em seus valores, em sua moral, em suas questões de valores mesmo sociais. Um terceiro modelo de ação social, que é a ação social não racional, afetiva, ou seja, os indivíduos agem por afeto, pelas emoções. E um quarto estilo de ação social, um quarto modelo, um tipo ideal de ação social, que é a ação social, uma ação social tradicional que é pautada num discurso de eu ajo assim, faço assim porque as coisas sempre foram assim. Então é baseada nessa tradicionalismo de como as coisas são. É importante, vejam que nesses modelos já de ação social, Weber falava em racionalização. Weber está analisando esse momento das sociedades modernas em que elas estão se constituindo, e ele vai falar que existe um processo importante para a gente entender a constituição dessas sociedades, que é a racionalização do mundo moderno. O que é essa racionalização? Antigamente, ou até antes dessa Revolução Industrial, antes desse momento em que ele está analisando, que é a constituição das sociedades modernas, os indivíduos seguiam e se pautavam muito mais por ideais religiosos, valores tradicionais, mágicos, outras explicações básicas para a vida social eram utilizadas que não a que vai paulatinamente se introduzindo como expressão majoritária das sociedades modernas, que é a ciência, que é a ciência, esse universo mais neutro, ou pretendidamente neutro, esse universo mais objetivo da ciência, né, que vai começar a ser introduzido como grande modelo explicativo e referencial da sociedade. Isso causa o que ele chama de racionalização. É o pensamento, é o intelecto, ou seja, é a ciência que se torna o grande valor social. Isso, a racionalização, o racional, a ciência, o científico tomando conta do mundo social, ou como base explicativa do mundo social, acarreta o que ele chama também de desencantamento do mundo. Encantamento a gente sabe, né? O mundo encantado, a mágica, a religião, os valores menos científicos, produzir um mundo mais encantado. Com a racionalização a gente tira isso, tira essa bagagem menos científica ou menos objetiva e se promove um desencantamento do mundo. Passando um pouco dessa discussão da racionalização e do desencantamento do mundo, o Weber também está preocupado em entender como que se institui, ou como começa a se instituir o capitalismo, que é
também marca uma mudança importante nos modos de vida dessa sociedade, né? E ele vai explicar, partindo também da questão da ação social dos indivíduos, das suas motivações e da racionalização do mundo, como se institui esse capitalismo, né? O Weber então diz que o capitalismo pode se desenvolver e começa a se desenvolver nas sociedades modernas a partir dessa ética protestante que vem com a reforma protestante que acontece na Europa, ali nesse período que ele está analisando, e que traz um novo modo de viver, traz novos valores e traz uma nova moralidade para aquela sociedade. Especificamente, ele vai analisar o calvinismo e como essa religião protestante tem uma lógica, um valor moral e institui na sociedade um pensamento muito mais voltado à valorização do trabalho como caminho para uma salvação espiritual, a disciplina, o poupar, não ter gastos excessivos, como uma maneira de viver e de ser mais valorizada e que seria um caminho de acesso a uma salvação espiritual. Vejam que esse modelo de pensar, essa moral religiosa protestante, muito ligada ao calvinismo, ela é bastante diferente ao catolicismo. Por quê? Porque o catolicismo prega, em especial, né, a gente pode, claro, existem as suas divergências, enfim, nada é tão exato assim, mas de maneira geral, o catolicismo prega a caridade, a pobreza, a não acumulação de bens, como coisas e questões positivas, como caminhos para a salvação, como caminhos de purificação espiritual. Vejam que pobreza, caridade e não acumulação de bens são propósitos e quesitos contrários ao capitalismo. O capitalismo tem como ideia geral a acumulação de bens, o lucro e o trabalho. Ideias que casam muito mais com essa moral calvinista, dessa reforma protestante que se instala e que produz essa mudança de pensamento, né? Então ele elabora e explica para nós que o desenvolvimento do capitalismo está correlacionado a uma moralidade, uma ação social que é dos indivíduos motivada por essa moralidade e por esse novo jeito de pensar que valoriza o trabalho, o lucro, a acumulação. Essa análise que o Weber faz da ética protestante correlacionada ao espírito do capitalismo, que por sinal é o nome do livro onde ele apresenta essa discussão, é importante para a gente também entender, a partir de um novo viés da ação, das motivações, como a sociedade se estrutura e como essas mudanças presentes na sociedade do século XIX, enfim, quando estava se instituindo a sociologia, acontecem. É importante de gravar essas ideias de racionalização, desencantamento do mundo moderno, ações sociais, compreender as motivações dos indivíduos, capitalismo, desenvolvimento do capitalismo e calvinismo, reforma protestante. Essas são ideias que caem bastante e que são importantes de, enquanto conceitos chaves, vocês gravarem e aprofundarem um pouco. Não se esqueçam de acompanhar, ler e se aprofundar um pouco nessa discussão também com os conteúdos que estão aqui embaixo desse vídeo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau!